Hoje nós estamos vendo aí um movimento em relação a uma nova forma de atender o mercado, né? Através da internet. Então, por exemplo, você tem ao mesmo tempo um distanciamento do seu cliente, mas ao mesmo tempo você tem uma proximidade do seu cliente. Você tem distanciamento logístico. Então, por exemplo, nós não recebemos quase clientes na nossa empresa contábil. Não importa se o cliente ele é um cliente pequeno ou se é um cliente de grande porte, mas nós não recebemos esse cliente na nossa empresa contábil. A relação com esse cliente ocorre tudo pela internet. O próprio Conta Azul também é a mesma coisa, né? Porque na verdade vocês não recebem o seu cliente aqui, né? Ele pode até vir visitá-los, né? Para conhecer e tal. Que por sinal muito bem estruturado, né? Obrigado. Mas não necessariamente ele vai ter que vir aqui, porque ele tem toda a tecnologia e essa é a indicação do próprio produto em si, né? Agora, como é que o contador ele vai utilizar essa questão toda dessa tecnologia para que ele possa, então, na verdade, escalonar o negócio dele, que foi uma coisa importante que foi falado, né? É a possibilidade de ele conseguir escalonar, ou seja, trabalhar mais empresas com menos pessoas, ter um custo menor de gestão de pessoas, porque hoje, a gestão de pessoas hoje de uma empresa contábil é um dos grandes gargalos da lucratividade. Esse é um dos problemas que nós temos hoje. Nós sempre analisamos a relação faturamento versus custo de pessoal. E um dos segredos para você aumentar a lucratividade é você diminuir cada vez mais a gestão de pessoas. Por quê? Porque a equipe se tornou mais cara no mercado contábil. O profissional da contabilidade ele teve uma valorização salarial, exigiu-se pessoas com mais qualificação e essas pessoas também passaram a ser mais disputadas. Então, quando você falou sobre essa questão mesmo de conseguir escalonar com o uso da tecnologia, como é que o Conta Azul ajuda nesse sentido? Veja, eu vou dar alguns dados só para ficar mais tangível o que é essa produtividade que a gente fala. Nos estudos que nós fizemos, e a gente visitou mais de 100 escritórios contábeis para desenvolver o Conta Azul para contadores, nós vimos que, em média, para fazer a contabilização da parte financeira, né, da movimentação financeira de uma micro e pequena empresa, mais a conciliação, uma pessoa no escritório, fazendo trabalhos manuais, leva em torno de 2 dias. Nós temos casos de 8 dias e temos casos de 1 dia, né? Mas assim, a média ficou em 2. Com o Conta Azul para contadores, ou seja, eu reutilizo o que o cliente já digitou, né? Que, na verdade, esta é a grande matéria-prima da contabilidade, ele leva 10 minutos. Ele leva 10 minutos para fazer a contabilização da movimentação financeira e a conciliação. Porque o cliente já conciliou lá. Quando ele faz a exportação desses dados, ele vai conciliado. O saldo da conta contábil vai fechar com o banco. Né? Então, aí já tem um ganho absurdo de produtividade. Né? E aí o que acontece? Muita gente diz, mas então a Conta Azul tá matando os empregos do escritório contábil. Não, muito pelo contrário. Ao invés de fazer digitação, o profissional contábil bem preparado vai conseguir ser um consultor, vai conseguir ajudar as outras empresas, as micro e pequenas empresas a ter sucesso. E a percepção do trabalho do contador pelo cliente muda. Muda completamente. Sem dúvida. Ninguém passou 5 anos no banco da escola, da faculdade, para aprender a digitar. Existe um ponto importante também, que eu acho que é bacana a gente considerar, que está ocorrendo uma transformação muito grande no mercado. Conta Azul é um exemplo. A gente tem contato hoje com uma geração de empreendedores completamente diferente da geração que existia. Então, observando o que está acontecendo no mundo, você vê assim, pessoas com muito mais acesso à educação, muito mais acesso à tecnologia, à informação. Né? É uma geração que é muito mais sensível à burocracia, à fila. Né? Então, é uma geração que exige muito mais. Né? E essa geração, por si só, está transformando o mercado, porque as empresas, quem presta serviço, precisa se adequar a esse público. Né? Então, eu vejo que algumas coisas que a gente vem aprendendo com o Conta Azul, como fazer um sistema que está muito mais adequado a essa nova geração, e aí sim, pela internet, e poder escalar, né? Hoje a gente oferece um preço que é acessível para o micro e pequeno, mas em larga escala, né? Que isso permite acesso à tecnologia por parte da micro e pequena empresa. E esse comportamento do empreendedor também é o comportamento das pessoas que estão trabalhando nos escritórios contábeis. Talvez a nova geração que vem para trabalhar em um escritório contábil também vai estar pensando assim. E eu acredito que nesse desafio de escala do escritório contábil, está adequado para comportar também essa nova geração de clientes e essa nova geração de profissionais que chegam ao mercado
né, os escritórios contábeis que tiverem mais tecnologia, mais preparados para pensar em escala, né, vão conseguir ter um diferencial. Para tanto escalar em clientes e ter os melhores profissionais apoiando a prestação de serviço. Então, Vinícius, a partir de que tamanho de cliente ele pode ser um usuário do Conta Azul para que eu possa já aproveitar a integração dessas informações para dentro do meu sistema contábil? Nós desenhamos modelos de negócio de Conta Azul para atender o micro e pequeno empresário. Então, desde o MEI, aquele cara que começou, ele está sozinho lá trabalhando, até a empresa que fatura até 3 milhões e 600 por ano. Inclusive, a gente tem algumas empresas de porte médio que têm uma operação simples, usam Conta Azul. A gente atende e busca atender muito o micro e pequeno empresário. Então, um dos pontos que nós entendemos na pesquisa com milhares de micro e pequenos empresários foi que o preço é sensível também, né? E essa era uma das barreiras que existia com a tecnologia anterior, né? E com a computação em nuvem, com a possibilidade da gente fazer uma solução como Conta Azul, permitiu a gente oferecer hoje um preço que cabe no bolso do micro e pequeno empresário. Então, desde o MEI, ele consegue ter um pacote que ele consegue trabalhar com Conta Azul, até o cara que já está faturando perto dos 3 milhões e 600 também tem um pacote adequado para ele. E esse foi um dos diferenciais que a gente colocou para o mercado também. Hoje, com um preço que cabe no bolso, na realidade do micro e pequeno empresário, ele tem acesso à tecnologia, a um sistema de gestão que vai fazer ele ter muito mais controle com mínimo esforço, né? E, por consequência, uma probabilidade maior de ter mais sucesso empreendendo. E, por exemplo, no caso do contador, no momento que ele vai fazer, porque é uma preocupação, a pessoa não conhece, né? E acho que é importante, pertinente falar sobre isso. No momento que ele vai fazer essa integração, esse processo, ele é difícil, ele é simples? O que vocês pensaram em relação a esse procedimento de integração? Bom, assim, o mesmo princípio que nós temos para desenvolver o Conta Azul para micro e pequenas empresas, que o Vinícius falou que é muito fácil, com pouca informação, pouco input de informação, por causa dessas integrações ele consegue ser muito produtivo e consegue gerenciar a empresa, nós utilizamos essas mesmas técnicas para desenvolver o Conta Azul para contadores. Então, assim, a gente trabalhou muito em design para que o contador tenha o menor trabalho manual possível para fazer essa integração com o seu sistema contábil. Hoje, com Conta Azul para contadores, ele não precisa, eu vou mudar o meu software contábil para Conta Azul. Não. O que nós fazemos é só esta integração para que ela seja uma integração super fácil. Então, assim, no primeiro uso, quando você está dizendo aqui as categorias do Conta Azul para contadores, que conta contábil ele vai levar em torno de 10 minutos para fazer essa parametrização e exportar o arquivo. Na segunda vez, são 2 cliques. Ele vai botar exportar o mês anterior e concluir só. O que vai acontecer? Tem uma categoria nova que o cliente criou. Legal, eu vou apresentar só aquela categoria nova para ele informar qual é a conta contábil. E está feita a parametrização. Então, assim, essas técnicas de design, de usabilidade, foram intensivamente usadas para desenvolver o Conta Azul para contador. Um dos princípios que a gente leva muito em consideração aqui dentro da Conta Azul é exatamente isso. Entendendo profundamente o comportamento, seja do micro e pequeno empresário, seja do contador, a gente consegue colocar uma solução que não muda a rotina que ele já tem. Né? A gente tem de entender o comportamento e adequar a solução ao comportamento que existe, né? Tentando melhorar, trazer agilidade, trazer ganho de tempo, né? Coisas que realmente vão mudar a vida, a rotina que está ali hoje, presente, mas sem criar uma transformação dentro do escritório, sem ter que tanto a micro e pequena empresa quanto o contador mudar o processo, mudar a rotina. Né? O nosso desafio é entender muito, botar os nossos designers para estudar como que eles fazem, como que é a rotina e colocar uma solução que naturalmente eles vão usar. Sem treinamento, sem implantação. Quanto mais clientes ele tiver a Conta Azul, na verdade, ele vai ter uma mudança no escritório, né? Só que uma mudança positiva, né? Tem uma outra coisa que para nós é muito importante, dar condições de o trabalho do contador ser um trabalho preventivo, né? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, de nota fiscal. A hora que o cliente vai emitir a primeira nota fiscal, muitas vezes ele emite, coloca um imposto errado, uma alíquota errada. Imagina que neste momento em que o cliente está emitindo a nota fiscal, o contador pode entrar na conta do cliente e ajudar ele a colocar as informações corretas. O contador vai ter menos trabalho, vai conseguir fazer um trabalho preventivo, certo? O cliente vai ter uma percepção muito melhor do trabalho do contador
E quando chegar ao final do mês que ele precisa fazer a contabilização, vai estar certo, ele não vai ter retrabalho. E isso a gente tem outros exemplos, é na emissão da nota fiscal, é na hora que o cliente vai criar uma categoria, é na hora que ele vai categorizar uma despesa ou uma receita. Tudo isso o contador pode trabalhar de forma preventiva. Vocês conseguiram fazer uma coisa que aparentemente é antagônica, né? Todo mundo pensa assim, na hora que algum negócio ganha escala, ele perde qualidade, perde valor. Vocês inverteram isso, né? Escala com aumento de valor e redução de custo. Exatamente. A gente já fez isso para a Conta Azul para micro e pequenas empresas, e como foi lá no começo a gente falou que nós vimos que o trabalho do contador é importante para a micro e pequena empresa, para ela ser mais produtiva e para ela ter mais chance de sucesso, o Conta Azul para contadores é gratuito. Nosso objetivo, de novo, o nosso foco é a micro e pequena empresa e fazer tudo que seja ao nosso alcance para ela ter mais sucesso. Quando nós vimos que o contador era fundamental, não faz sentido a gente querer ganhar dinheiro com o contador. Faz sentido a gente continuar no nosso foco e a pequena e micro empresa tendo mais sucesso, ela vai continuar sendo cliente da Conta Azul por mais tempo. E também cliente do contador. Então, nós e os contadores, trabalhando de mão dada, nós vamos conseguir fazer as micro e pequenas empresas não terem essa taxa de mortalidade que tem hoje no Brasil. Que, infelizmente, é triste, muito triste. Muitos sonhos, né, são desfeitos por causa de falta de planejamento e gestão. E eu acredito que tanto a tecnologia, que é o caso da Conta Azul, quanto o contador são fundamentais para reduzirem essa taxa de mortalidade.